Então, boa tarde mais uma vez a todos, né? A gente continua no cálculo vetorial, né? E a pauta do dia hoje é teorema fundamental das integrais de linha, né? É semelhante ao teorema fundamental lá das integrais normais, lá, sem ser integral de linha. Então, teorema fundamental das integrais de linha. Primeiro, a gente está falando agora em campos vetoriais, campos de força, né? Aquilo que a gente falou na aula anterior, né? Por exemplo, quando tu utiliza a força para mover um objeto, a gente pode representar essa força através de campos vetoriais, né? Matematicamente, se o campo for conservativo, pessoal, a função f, né? Ela é o gradiente de uma função escalar. O que quer dizer isso? Então, tu tem uma função, digamos aqui, de duas variáveis, função de duas variáveis independentes, x, y, né? São as variáveis independentes. Essa função f é o gradiente dessa função z aqui, tá? Então, ele vem ser o gradiente. Ela é a derivada dessa função em relação a x e a derivada dessa função em relação a y, tá? Vocês vão ouvir falar nas específicas de vocês, gradiente. Representado ∇f. Gradiente, pessoal, é um vetor. Se for uma função de duas variáveis independentes, é a derivada dessa função em relação a x, primeira componente, derivada dessa função em relação a y, segunda componente. Isso é o gradiente, vetor gradiente, tá? Então, se ele for um campo conservativo, a função f maiúsculo é o gradiente dessa função f minúsculo, tá? Então, para vocês saberem se ela é conservativa, ela tem que ser um vetor gradiente, tá? Então, para duas variáveis independentes, né? E para três variáveis independentes. Então, quando falou em campo conservativo, ele é o gradiente de uma função f, né? Por exemplo, olha aqui. Se tem uma função f de x, y, 2x, y, mais 3x, menos y. Qual que é o gradiente dessa função? O gradiente da função f é a derivada dessa função em relação a x. O que não for x é constante. Então, tu tem x aqui, x aqui. Derivada em relação a x é 1, né? Então vai ficar 2y. Mais derivada de x é 1, 3. Y é uma constante, 0. Derivada dessa função em relação a y. Tem y aqui. Então vai ficar a derivada de y é 1, 2x. Aqui vai zerar, menos 1. Tá? Então isso é o vetor gradiente. Quando a gente fala no campo de força conservativo, F, por exemplo, olha, seria f de xy, seria esse vetor aqui, olha, 2y mais 3, 2x menos 1. Então, a f, nesse caso, ela é um vetor gradiente dessa função f aqui. Tá? Isso quer dizer a teoria, ó, f é um vetor gradiente da função f, né? Por exemplo, olha, nós temos essa função f, é uma função, né? É um campo escalar, né? O gradiente dela, né, dá o nosso campo de força F aqui. Então, matematicamente é isso. Para um campo ser conservativo, ele é o gradiente de uma função escalar. Agora, fisicamente falando, o que é um campo conservativo? Pessoal, um campo conservativo é quando a energia total ela é constante. Quando tu somar a energia cinética mais energia potencial, e ele é constante, tá? Ele conserva a energia. Se tu aumenta uma, tu diminui a outra. Por exemplo, quando tu tá com um carro, né, andando numa rodovia, tu aumenta a tua velocidade, tu vai aumentar a energia cinética, né? Tá aumentando essa. E o atrito diminui, né? Então, o somatório dela continua constante. Que é o ideal, né? Por exemplo, se imaginou tu aumentar a tua velocidade e aumentar teu atrito, né?
O rodado, né, digamos, o caminhão, né, o rodado entra em colapso, né? Rodado não aguenta. É o mesmo que tu começar a correr numa rodovia com muitos buracos, ó, muito atrito e muita energia cinética. Aí tu aumentou, tu não tem uma constante, né? Então, quando o campo for conservativo, fisicamente, tu tem uma conservação de energia, né? Se tu aumentar a energia cinética, tu diminui a potencial. Também quando tu tá parando, né? Tu tá freando, digamos, fazendo um exemplo de um carro ou um caminhão. Quando tu tá parando, tu tá aumentando o teu atrito e tá diminuindo a tua velocidade. Continua constante ainda. Então, fisicamente, né? A energia potencial permanece constante, né? Beleza aí, pessoal? Tranquilo? Isso aqui vocês vão trabalhar bastante física, né? E nas específicas de vocês, né? Então, falou em campo conservativo, fisicamente está com uma conservação de energia, né? Se tu aumenta uma, tu diminui a outra. Beleza. Agora, teorema para verificar se o campo é conservativo. Então, quando a gente tem uma função f de duas variáveis, né? Por exemplo, olha, posso pegar aquela função f lá, né? Essa aqui, ó, duas variáveis, né? Tá falando. Se o campo for conservativo, a derivada de p em relação a y é igual à derivada de q em relação a x. Tem que satisfazer essa igualdade para o campo ser conservativo, tá? Então, se tu derivar a primeira componente em relação a y, tem que ser igual à derivada da segunda componente em relação a x. Aí o teu campo é conservativo, tá? Matematicamente, né, a f seria o gradiente de uma função f minúscula, tá? Vamos ver um exemplo, ó. Dada f, né, f de xy. Isso aqui é um campo vetorial, né? Primeira componente, ó, posso até escrever ela aqui, ó. Primeira componente, 3 mais 2xy. Segunda componente, x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Verifique se o campo é conservativo. Primeiro passo. E determine a função f. Agora, qual será a função f de xy que vocês derivaram e chegaram nessa função aqui, né? Bom, mas vamos por parte. Primeiro, verificando se é conservativo. Se é conservativo, eu derivo a primeira componente em relação a y, tem que ser igual à derivada da segunda componente, que é o q, né? A gente chama q, em relação a x, né? A gente chamou essa componente de p, né? E essa componente de q, né? Se eu derivar a primeira em relação a y, aqui vai zerar o 3, vai ficar 2x. Se eu derivar a segunda em relação a x, derivada de x ao quadrado é 2x. Aqui vai zerar. Então, né, é igual. Logo, f, que é o campo, é conservativo, né? Deu. Aí já está comprovado. Agora, determine a função f minúsculo. E agora, qual que vai ser essa função f de x, y, né? Tu não sabe. Professor, Mas... Opa! o y vai ser sempre o Q e o x vai ser sempre o P? Isso, sempre. Isso aí, né? Posso escrever assim, de duas variáveis. P e Q. Isso aí. Bom, agora é o seguinte. Qual que é a função f? Tu não sabe. Mas tu sabe que essa função f maiúscula é a derivada da função que tu não sabe em relação a x, a primeira componente, e a derivada da função que tu não sabe em relação a y, a segunda componente. Ou seja, a derivada da função que tu não sabe em relação a x vale 3 mais 2xy, que é a primeira componente. Olha aqui. Essa aqui vai ser teu p, né? E essa aqui vai ser teu q. Tu sabes isso, né?
Então, a derivada de f em relação a y vai ser a tua segunda componente, x ao quadrado menos 3y ao quadrado. E tu quer saber a tua f. Tu trabalha com a inversa da derivada. Derivada de f, olha, esse derivada em relação a x, tu passa multiplicando. Então, vai ficar 3 mais 2xy em relação a x. Outro, né? A outra expressão é a mesma coisa. A derivada de f igual a x ao quadrado menos 3y ao quadrado, derivada em relação a y. O que vocês fazem para descobrir a função f? O que é o f? O que será que dá para fazer? Integral? Integral. Ambos os lados. Ambos os lados. Né? Integral de derivada de f vai ficar para f. Né? Não é f de xy. Por enquanto, eu estou colocando f. A integral em relação a x. 3 é uma constante. Conserva a constante. Integral de dx é x. Mais 2y é constante. Integral de x na n mais 1 sobre n mais 1. Mais constante. Né? Posso simplificar esse cara aqui. Né? Ou seja, fiquei... Deixa eu só... Acho que chegou alguém lá. Deixa eu ver quem chegou lá. Dá aceite. Chegou o Henrique. Bom. Então, simplificando aqui, dando organizada, eu fiquei com 3x mais x ao quadrado y mais constante. Né? Vou resolver a segunda aqui. Integro ambos os lados. Integral de derivada de f vai ficar a f. Agora, em relação a y, x ao quadrado é uma constante. Integral em relação a y da constante, vai conservar a constante. Integral em relação a y vai ficar y. Menos 3y na n mais 1 sobre n mais 1. Mais constante. Simplifico os três aqui. Vou ficar x ao quadrado y menos y ao cubo, mais c. Agora, qual que vai ser a minha f de x, y? Eu vou olhar para os dois. O que tem em comum, eu copio uma vez só. O que tem separado, diferente, eu apresento. Olha, em comum, para as duas, nós temos x ao quadrado y. Então, x ao quadrado y. Agora, o que tem diferente, eu tenho que colocar, ó, 3x. O que mais eu tenho diferente? Menos y cubo. Mais constante. Então, essa é a minha f de x. Prova real. Prova real. Se for verdade, a f é o gradiente dessa f, né? Esse campo escalar. Então, a minha f de xy vai ser derivada dessa função toda aqui em relação a x. Vai ficar 2xy mais 3. Derivada em relação a y. Vai ficar x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Que é o que a gente tinha lá no início, olha aqui. F de x lá no enunciado. Tá? Então, o que a gente fez? Inicialmente, verificou se é conservativo. Caso seja conservativo, significa que f maiúsculo é a derivada de f minúsculo. Tá? Aí a gente usou essas identidades aqui, integrou e chegou na função. Claro, ele não é muito simples, né? Mas, resolvendo 2, 3 exercícios, ele vai variando. E agora, pessoal, quando teorema para verificar quando o campo tridimensional é conservativo. Então, o campo tridimensional significa que f
continua sendo o gradiente de f minúsculo. Só que essa f, ela tem 3 componentes. Tem o componente P, Q e R. Para verificar se f é conservativo, o rotacional de f tem que dar 0. O resultado tem que dar 0. O que é rotacional? Em linhas. Base canônica, derivada das componentes, em relação x, y, z, e as componentes da f campo vetorial, em linha, tá? Então, para ser o gradiente, o rotacional desta f tem que dar 0, tá? Então, o que é rotacional? É o determinante, né, em linha, vetor base canônico, derivada das componentes, né, em relação x, y, z e as componentes da função f. Tá? Tem que dar 0, né, o resultado desse, né, discriminante. Tá? Vamos lá. Exemplo, né, para verificar se um campo vetorial f de 3 componentes, p, o que temos p? Y² z ao cubo. Q, 2x yz ao cubo. E R, 3x y² z ao quadrado. Tá? Então, esse aqui é o campo vetorial, componentes P, Q e R. Né? Se for conservativo, o rotacional dessa função f tem que dar 0. Né? O rotacional é o determinante, né? Isso é um determinante. Vamos lá, vou montar. O que vai? Vetor base canônico, I, J, K. Derivadas parciais em relação a x, em relação a y e em relação a z. Aqui vai as componentes P, y² z ao cubo, Q, 2x yz ao cubo e 3x y² z ao quadrado. Né? Vou ter que resolver isso, pessoal. Como se resolve? Ou aplica um Sarros, que é aumentar 2 linhas, ou usa o método prático. Aí depende como vocês querem. Eu acho que vocês estão mais acostumados com os Sarros. I, J, K. Né? O Sarros copia 2 linhas, né? Derivada em relação a x, 2 colunas, desculpa. Derivada em relação a y, derivada em relação a z. Y² z ao cubo, 2x yz ao cubo, 3x y² z ao quadrado, né? Repete 2 colunas. Como é apertado aqui, vocês vão ficar ruim de fazer. I e J. Derivada em relação a x, derivada em relação a y. Repete 2 lá, y² z ao cubo, 2x yz ao cubo. Faz lá as diagonais principais menos as secundárias. Vou lá. Vai ficar i vezes derivada dessa função em relação a y. Derivando essa função em relação a y, vai ficar 3 vezes... Vai fazer aqui, ó, o y só vou derivar. Vai ficar o 2 vezes 3, vai ficar 6 x, y, z ao quadrado. I mais derivada em relação a z, vai ficar 3 y² z ao quadrado.
J. Né? Derivada em relação a x, vai ficar y vezes 2, z ao cubo, k. Tá? Então, deixa eu conferir aqui, ó. Derivada em relação a y, 6xy ao quadrado. Derivada em relação a z, 3y ao quadrado, z ao quadrado. Derivada em relação a x, 2y ao cubo. Agora, menos as diagonais secundárias. Vai ficar menos, derivada em relação a x, 3 y ao quadrado, z ao quadrado, j. Menos derivada, em relação a z. Então, vai ficar menos 6 xy ao quadrado, z. E menos derivada em relação a y. 2y z ao cubo, k. Tem que dar zero. Olha a componente i. Está igual, né? Uma positiva e uma negativa. Zerou. Componente j. J. Está igual, só sinal oposto. Zerou. Componente k. Também zerou. Né? Logo, o rotacional desta função f deu zero. Logo, o campo é conservativo. Campo conservativo. Né? Porque se o campo não for conservativo, pessoal, eu não vou poder aplicar o teorema que eu vou trabalhar na frente aí. Tá? O campo é conservativo. Beleza, fechou. Rotacional igual a zero. Se o campo é conservativo, agora eu vou achar a função f, né? Eu não sei que função é essa, mas ela é de 3 variáveis independentes, x, y e z. Né? Essa função f, eu derivando as componentes dela, eu vou obter a minha função f maiúscula. Eu derivando esse f em relação a x, primeira componente, eu derivando essa f em relação a y, segunda componente, e eu derivando essa função f em relação a z, terceira componente. Então, essa componente aqui é uma derivada em relação a x, esta é uma derivada em relação a y e essa é uma derivada em relação a z. Ou seja, derivada de f em relação a x, né, é a primeira componente, né, do meu campo de forças lá. Conservativo. Y ao quadrado, z na cubada. Derivada de f em relação a y é a minha segunda componente. 2x z ao cubo. E derivada de f em relação a z é minha terceira componente. 3x ao quadrado, z ao quadrado. Faço o mesmo processo. Isola aqui, ó. Se eu isolar, deixa eu só diminuir aqui o volume aqui, pessoal, que eu deixo aberto para ver que ele chegue. E começa a fazer barulho aqui. Bom, isolando aqui, derivada de f igual a y ao quadrado, z ao cubo, em relação a x. Né? Passei multiplicando. Derivada de f igual a 2x z ao cubo em relação a y. Isolei aqui. Deixa eu pôr aqui uma seta. Vai ficar derivada de f igual a 3x ao quadrado, z ao quadrado em relação a x. Né? Faço aqui, eu separo, né, pessoal? Faço aqui o produto, né? Tá dividindo, passa multiplicando, né? E aí integro ambos os lados, para todas elas, para obter a função z. Essa integral aqui, integral de derivada de f, vai ser minha f. Integral em relação a x. Então, isso é constante, y ao quadrado, z ao
cubo é constante. Integral em relação a x vai ficar o x. Vamos para a segunda. Né? Bom, integral de derivada de f, você vai ficar f igual. Agora, integral em relação a y. 2x z ao cubo constante. Y vai ficar y na n mais 1 sobre n mais 1, mais constante. E também tem constante. Ó, simplifique-se 2, né? Vamos para outro. Integral de derivada de f vai ficar f. Integral em relação a z. Aqui, ó, pessoal, tem um erro. Né? Essa última aqui é em relação a z. Vamos lá. Então, em relação a z, 3 é uma constante, x é uma constante, y ao quadrado é uma constante. Z na n mais 1 sobre n mais 1, mais constante. Se vocês observarem, ambas sobrou x, y ao quadrado, z ao cubo, né? Quando elas são todas iguais, pessoal, tu vai copiar só uma. F de x, y, z. Tu vai ver o que tem igual. Todas têm x, y ao quadrado, z ao cubo, mais constante. Então, essa é a minha função, né? Cujas derivadas, né, formaram esse campo de força F maiúsculo, né? A primeira componente é a derivada em relação a x, né? Eu só quero tirar uma prova real aqui, ó. Isso aqui, né, não custa fazer rapidinho, ó. Derivada em relação a x, y ao quadrado, z ao quadrado. Derivada em relação a y, 2x, y, z ao quadrado. Derivada em relação a z, esse z não, aqui, ó. Vai ficar 3x, y ao quadrado, z ao quadrado. Né? Tirei a prova real, olha, tá bem igual. Tá? Então, 3 variáveis independentes. Para ver se é conservativo ou rotacional, tem que dar 0. Se deu 0, para tu obter a função f, que é o campo escalar, tu tem que utilizar esta modelagem matemática. Beleza até agora, pessoal? O que me diz? Tranquilos? Que bom. Sim, a pior parte até agora é só tirar o determinante. Não. De boa. Vocês vão ver, pessoal. Que não, né? Com calma, depois vocês vão olhar o vídeo e vai dar tudo certo. Bom, agora que vem o legal, pessoal. Tu não vai precisar fazer todos aqueles cálculos que tu fez lá, né? Na aula passada e retrasada. Teorema fundamental do cálculo para integrais de nível. Se a função for conservativa, se tu estiver resolvendo uma integral, essa função f for conservativa, tu não vai precisar fazer todo o cálculo dessa integral, né, na curva C. A curva C vai de A a B. Tu vai simplesmente determinar a tua função, né, f, e fazer uma f do ponto final, R de B, menos uma f do ponto inicial, R de A. Tá? Né? Baseado no teorema fundamental do cálculo, uma integral de A a B, né? Do AF de XY, em relação a x, né? Tu fazia uma f de B menos uma f de A. Né? Então, se o campo for conservativo, tu vai fazer uma f de R de B menos uma f de R de A. Então, teorema fundamental do cálculo. Primeiro, tu tem que identificar que esse campo F, olha, esse gradiente é o campo F, né? Que ele é conservativo. Se ele é conservativo, tu vai achar a função f escalar, fazer uma f de R de B menos uma f de R de A. Independente da curva C, pessoal. Independente do caminho, tá? Então, tu pode ter lá até uma circunferência lá, né? Tu vai fazer o ponto inicial menos o ponto final,
tá? Se for uma função de duas variáveis, né, vai ter duas componentes. Se for uma função de três variáveis independentes, vai ter três componentes. Então, o teorema fundamental do cálculo é isso. Para integrais de linha. Se o teu campo for conservativo, tá? Para tu calcular uma integral de contorno, uma integral de linha, simplesmente tu vai fazer uma R do ponto final, menos uma F de R, né, de A, desculpa, uma F do ponto inicial, menos uma F do ponto final. Bom, agora vamos ver no exemplo isso, né? Então, primeiro, seja f de x, y, né? Campo de força. É um campo de força, pessoal, que ele está empurrando uma partícula em um caminho. Primeiro, verifique se o campo é conservativo, né? Caso seja, calcule a integral de contorno pelo teorema fundamental das integrais de linha, tá? Então, tu quer calcular essa integral de contorno pelo teorema fundamental das integrais de linha, tá? Essa curva C, pessoal, olha aqui, essa curva C foi dada a equação, tá? E tu quer calcular de 0 a π. Então, tu tem que calcular uma integral de contorno para um campo de força de duas variáveis, né, independentes, né, que vai ter duas componentes aqui, 3 mais 2xy, x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Primeiro, tu vai ter que verificar se é conservativo. Se for conservativo, tu vai calcular essa integral de contorno simplesmente fazendo uma f, agora é f escalar, do ponto final menos a f do ponto inicial, né? Se tu não fosse aplicar esse teorema, tu teria que fazer tudo aquela parada lá, integral de R. Primeiro, tu vai ter que fazer a f de R de t. Vai ter que parametrizar a tua função, né, de acordo com a tua curva C. Fazer a R' de t. Montar a tua integral. Integral de A a B, f de R de t, vezes derivada de R de t, né? Vai ter que fazer tudo isso. Só que quando tu tem uma função complexa, que nem essa aqui, e uma curva C, olha essa curva C, pessoal. Essa curva C não é uma curva simples, não, né? Não é uma circunferência. Tu tem um Euler na T, seno de T, e um Euler na T, cosseno de T. Né? Tu vai calcular de 0 a π. Eu desenhei ela aqui para vocês, pessoal. Essa curva C, né? Eixo Y, eixo X, né? Quando eu substituo, olha aqui, pessoal, eu faço uma R de A. R de A, eu vou substituir o ponto A, porque é de A a B aqui, ó. Vou substituir o valor, né, de T, 0, na minha função. Euler a 0. Eita. Ele vai fechar aqui na jogada. Olha aqui, ó. Eu faço uma R de 0. Vou lá na função. Euler a 0, seno a 0. Euler a 0, cosseno de 0. Isso vai me dar aqui a minha R de A, que no caso específico vai começar em 0. Seno de 0 é 0, isso que vai zerar. Né? Euler na 0 é 1, cosseno de 0 é 1. Então, vai começar nesse vetor aqui, olha, 0 para x e 1 para y. É esse cara aqui. E a curva vai terminar, R de B, vou fazer uma R de π. Vou jogar na minha função, Euler a π, seno de π. Euler a π, cosseno de π.
né? Seno de π é 0. Cosseno de π é menos 1. Então, ficou o ponto final, R de B, que é uma R de π, ficou 0 e menos Euler a π. Que é esse ponto aqui, olha, né? Ponto final. Então, eu quero calcular a integral nesse contorno, pessoal. Então, simplesmente, primeiro, vou verificar se o meu campo é conservativo. Se o campo é conservativo, uma f de duas componentes, p e q. Eu faço a derivada de p em relação a y, tem que ser igual à derivada de q em relação a x. Nós verificamos para essa função antes. Derivada de p em relação a y. Esse é o p. Em relação a y, vai ficar 2x. Derivada de q em relação a x. 2x. Ele é conservativo. Beleza. Agora eu vou ter que descobrir a f. Eu sei que a derivada da f em relação a x é a primeira componente. 3 mais 2xy. E a derivada da f em relação a y é a segunda componente. X ao quadrado menos 3y ao quadrado. Né? Passo multiplicando aquele dx, derivada de f, igual a 3 mais 2xy. Em relação a x, que é parcial, em relação a x. Derivada de f vai ficar igual a x ao quadrado menos 3y ao quadrado em relação a y. Integro, ambos os lados, né? Cheguei aqui que a minha f é igual a integral em relação a x, 3x, mais x ao quadrado y, mais c. Eu fiz anteriormente, né? Por isso que eu estou mais ligeiro. Aqui vai ficar que a minha f é em relação a y, x ao quadrado y, menos y cubo. Né? Sobre 3 que simplifica ali, mais c. Olha o que ele tem em comum. Tem em comum x ao quadrado y. E copio o que ele não tem em comum. Nas duas, 3x menos y cubo, mais c. Então, essa é a minha f de x. Pelo teorema fundamental do cálculo, olha aqui, deixa eu só fazer um espaço aqui que eu tenho que utilizar. Pelo teorema fundamental do cálculo, uma integral de contorno de f, dr, vai ser uma f do ponto final, que é uma r de b, menos uma f do ponto inicial, uma r de a. Né? Então, para esse problema, eu vou fazer que a minha integral de contorno f dr vai ser uma f do ponto final. O ponto final é esse aqui, ó, pessoal. Né? Onde terminou aqui, ó. 0 e menos Euler a π. Menos uma f do ponto inicial. O ponto inicial é onde começou a parada lá, né? Que é esse cara aqui, ó. 0 e 1. Né? Vou substituir esses valores aqui. Vou fazer uma f de 0 e menos Euler a π. Vou jogar na minha função, esta função, né? Vou jogar. X vale 0. Y, Euler, menos Euler a π. Vai zerar aqui o produto. Mais 3x, 3 vezes 0, menos, vai ficar menos Euler a π ao cubo. Né? Bom, então a f de 0 e menos Euler a π, né? Que zerou e aqui zerou. Aqui vai ficar menos, com menos vai ficar mais. A potência de potência multiplica os expoentes. 3π. Me ajuda, isso eu não errei nada. Acho que não. Depois vocês podem conferir na calculadora. Agora eu vou fazer uma f do ponto inicial. O ponto inicial era 0 e 1. E vou jogar na função. Nessa função aqui de novo. Olha. Professor, Olá. recapitula esse negócio aí que eu não entendi nada.
Tá. Primeiro, Tá, tipo, eu preciso da R de A e R de B. Eu tá, preciso não, desse. tipo, essa parte sim, eu só não entendi ali, tipo, quando tu fez F de 0 e menos Euler na pi, como é que tu fez a substituição ali do 0 negócio? menos A virar. Tá? Esse cara é o X e esse cara é o Y. No Ah, lugar de tá, eu só X, substituo no lugar do X isso. e no lugar do 0, Y. isso. Ah, tá, agora eu entendi. Jogo 0, né? Menos, jogo menos, olha, menos ao cubo. Pessoal, não precisa constante aqui, porque constante vai ficar uma menos a outra, vai zerar. E agora eu vou jogar ali as componentes, ó. O x vale 0 de novo e o y vale 1. 0, ficou bom. Menos 1 ao cubo. Ficou tudo isso, ficou menos 1. Né? É isso aí. Então, o resultado dessa integral de contorno, para este problema, vai ficar a f do ponto inicial, Euler na 3π, menos a f do ponto final, menos 1. Ou seja, o resultado dessa integral de contorno, pelo teorema fundamental do cálculo, Euler é 3π mais 1. Pessoal, se não é o teorema fundamental do cálculo, se vocês utilizarem as formas anteriores, eu não sei se a calculadora consegue resolver essa integral de contorno. De tão difícil que ela seria. Pelo teorema fundamental, teoricamente ele ficou bem mais fácil. Bem, na prática também. Tá? Bom, é fácil? Não, né? Mas vocês resolvendo 2, 3 exercícios, vocês vão entender, né, a lógica disso. Tá? Fazer mais um exemplo 2 para 2 variáveis e daí um exemplo 3 para 3 variáveis. Bom, próximo exercício. Né? Deixa eu só tirar esse cara aqui que está atrapalhando. Deixa eu ver assim, acho que lá atrapalha. Bom, verifique se o campo é conservativo. Caso seja, aplique o teorema fundamental das integrais de linha para a f tal, né? Essa f é duas componentes, primeira componente p, y, segunda componente q, x mais 2y. Né? Então, primeiro, verifique se ele é conservativo. Caso seja, calcule a integral de contorno para a curva C. Quem que é a curva C? A semicircunferência que começa em 0 para x, 1 para y. Então, conta. 0 e 1. E termina no ponto 2 para x, 1, 2 para x e 1 para y. Tá? Então, essa é a circunferência. Ela começa aqui e termina ali. Então, ela vai ter raio 1 separado. Né? Senão, não há circunferência. Então, tu sabe que ela começa em 0 e 1, né? Então, tu sabe que essa função começa no ponto, ó. Ela tem início, né? Início. Já foi dado o ponto, ó. 0 e 1, e fim no ponto 2 e 1. Tá? Se fosse, né, ela está no sentido horário, né? Ela está no sentido negativo, né? Se fosse em radiano, seria de pi a 0, né? Se fosse em radiano, olha, esse t começa em pi e termina em 0. Né? Se tu jogar aqui, né, né, se tu fosse equacionar essa função aqui, pessoal, se tu jogasse pi e 0, ia dar esses pontos. Não está pedindo para equacionar aqui, mas eu saberia equacionar, e vocês também. Tá? Mas não está pedindo. Enfim, primeiro, verificar se é conservativo. Derivada de P em relação a Y. Derivando em relação a Y, esse cara vai dar 1. Derivada de Q em relação a X, também vai dar 1. Isso ser igual a isso. Conservativo.
Se é conservativo, essa integral de contorno de f dr, eu posso calcular fazendo a f do ponto final, já foi dado o ponto final, 2 e 1, menos uma f do ponto inicial, 0 e 1. Né? Já foi dado. Se ele desse só esse intervalo t, eu teria que achar esse ponto e esse ponto. Jogando esses caras na curva C. Só que no momento não tem nem a equação da curva C, mas tu tem os pontos. Bom, como é conservativo, esse f era uma derivada da função escalar em relação a x, uma derivada da função escalar em relação a y. Então, ó, esse campo de força vetorial era uma derivada de f de um campo escalar em relação a x, como primeira componente, e derivada de um campo escalar em relação a y, como segunda componente. Né? Faça uma igualdade, ó. Derivada de f em relação a x vai ser meu p, y. Derivada de f em relação a y vai ser meu q, 2x, x mais 2y. Né? Faça aquela história que vocês gostam, derivada de f igual a y, derivada de x. Derivada de f igual a x mais 2y, derivada em relação a y. Integro. Integral em relação a x, y é uma constante, vai ficar x, y. Aqui vai ficar integral em relação a y, vai ficar xy, mais 2y ao quadrado sobre 2. Vai ser. Então, minha f, pessoal, vai ser o seguinte. Eu olho o que elas têm em comum, copio uma vez só. O que elas têm em comum? xy. Aqui não tem nada, na segunda tem y ao quadrado. Né? Mas sim. Então, o cálculo para essa integral f dr vai ser substituir o ponto final, que é 2 e 1, nessa função, menos a substituição do ponto inicial 0, 1 nessa função. Vou lá, com calma, né? Faço a minha f de 2 e 1. Joga na função. O x vale 2, o y vale 1. Mais o y vale 1. Né? Você não precisa utilizar. Vai dar 3. Vou fazer uma f do ponto final, 0 e 1. O x vale 0, o y vale 1, o y vale 1. Vai dar 1. Então, vai ficar essa integral, vai ficar f do ponto final, 3 menos f do ponto final, 1. Resultado, 2. Eu coloquei essa questão na prova. Estava olhando, eu tenho prova lá de 2013, eu provava muito isso aqui, 2013, 2012. Resultado deu 2. Coloquei numa prova para engenharia elétrica essa questão, 2013. Tranquilo aí, pessoal? Sem crise? No que dá para tranquilo. Já passa? Beleza. Tá? Então, primeiro, verifica, né? Ó, primeiro passo. Olha, primeiro passo. Verificar se é conservativo. Como é duas variáveis, derivada de P em relação a Y, tem que ser igual a derivada de Q em relação a X. Beleza. Tá? Segundo passo. Determinar a f de x, y. Né? Segundo passo é vocês determinarem essa função. Através do seguinte conceito, né? Que a derivada de f em relação a x é a primeira componente, a derivada de f em relação a y é a segunda componente. Tá? Essa escalar que é dada. E terceiro passo é aplicar a fórmula. Né? Fazer lá uma f do ponto final, né? Posso falar aqui um x2 e um y2, menos a f do ponto inicial. Um x1, y1. Tá? Faz isso e deu. Tá? Por quê? Porque o teorema fundamental das integrais de linha diz, se o campo for conservativo, esse f
for conservativo, vai fazer uma f do ponto final, menos uma f do ponto inicial. Se foi dado ponto, melhor. Se foi dado o intervalo de t, t maior do que a, menor do que b, né? Esse ponto aqui, ó, tu vai substituir lá na tua função a, tu vai chegar nesse ponto aqui, ó, x1, y1. Tu vai substituir o b, tu vai chegar no ponto final, x2, y2. Entendeu? Tá? Beleza. Agora vamos para uma mais difícil, que é 3 variáveis independentes. Tá? Bom. Agora, dada f, verifique se ela é conservativa. Ela está resumida aqui, tá? Mas o enunciado é o mesmo aqui, ó, tá? Primeiro, verifique se o campo é conservativo. Caso seja, calcule pelo teorema fundamental das integrais de linha. Tá? Então, primeiro passo, nós temos uma função de 3 variáveis independentes. P, 2x, z, mais seno de y. Que x cosseno de y. R, 2x ao quadrado, ordem a z. Vamos ver se está tudo certo. Eita, complicadinha, né? Se ela for conservativa, o rotacional desta f vai dar zero. Tá? Vou ter que fazer rotacional. Pessoal, agora como a gente vai fazer EAD, né, para elaborar uma prova não é muito fácil, né? Talvez eu coloque só o campo conservativo. Eu já coloco no enunciado, tá? Considerando que o campo é conservativo, tá? Aí tu não precisa fazer uma análise. Mas eu antes nas provas assim presenciais, eu colocava uma que não era conservativa. O aluno testava lá e via que não dava. Vou lá montar o rotacional, né? Eu vou copiar as funções aqui embaixo primeiro para me saber, para ficar bonitinho o espaço. Mais seno de y, né? Aqui a outra vai ficar x cosseno de y, e a outra vai ficar 2x ao quadrado, ordem a z, né? Então, aqui vai a derivada da função em relação a x, derivada da função em relação a y, derivada da função em relação a z. Vai os componentes, vetores e j. Tá, né? Ou tu faz uns sarros, que é repetir 2 colunas, ou tu utiliza o método prático. O método prático é esse. Ó. Faço a derivada em relação a y aqui, né? Vai ficar positiva. Vai ficar zero? Me ajuda? Né? Porque aqui só tem, não tem y nenhum aqui nessa parada. Zero e... Faça a derivada em relação a z aqui. Vai ficar mais 2x, derivada de z é 1, derivada de seno de y é 0. J. Mais, faça a derivada em relação a x aqui. Né? Derivada em relação a x aqui vai ficar cosseno de y. Vezes o vetor k. Agora vou menos. Derivada em relação a y aqui. Vai ficar... menos, aqui derivada em relação a y, vai ficar derivada de seno e cosseno de y, k. Né? Menos, aqui derivada em relação a z, zero i. E agora faltou essa aqui, ó, derivada em relação a x, aqui vai ficar 4, j. Derivada em relação a x, aqui vai ficar 4. X, olha da z. Professor, Então, o erro. ali no 2j não teria que somar o seno de y também?
Tipo ali no 2x em J. Vamos lá, deixa eu... Não, deixa eu ver. No em Z. Aqui em tá Z. certo. Aqui zerou. A x tá. Vamos lá. Nesse aqui que eu faço o j, né? Derivada em relação a z. Vai ficar 2x. Em relação a y zerou, em 2x relação... mais seno de Y, não é isso? Mas quando eu derivo em relação a z, esse cara zero. Entendeu? Aqui tá tudo bonitinho, olha. Aqui zerou e aqui zerou. O problema tá nessa última aqui. Ela não deu conservativa. Porque aqui é 2x. Vou conferir aqui, ó. Eu estou derivando aqui, ó, em relação a z. Vai ficar... A não ser que eu copiei errado. Não, mas não tem nada errado. Aqui tá certo. Então, olha, para dar certo... mas não deu, né? Ele não é conservativo, né? Esse zerou, esse não zerou. Se ele não é conservativo, eu não consigo calcular. Entenderam? Olha. Esse aqui tá para mostrar que ele não é conservativo. Ó, derivada em relação a x. Deu zero, deu cosseno de y, k. Derivada em relação a y, aqui zerou. O problema aqui deu a derivada em relação a z. Esse cara aqui. Derivada em relação a z deu 2x. Se deu isso, não deu o que fazer. Né? E se eu pegar a j aqui, ó, nesse sentido aqui de novo, a j, derivada em relação a x, por 4x, olha a z. Então não é conservativo, não zerou isso. Sobrou o vetor 2x menos 4x, olha a z. J. Que é diferente de zero. Então não é conservativo, não posso calcular. Mas eu vou fazer um exemplo conservativo para nós. Né? Entenderam aí que não deu certo essa parada aí? Sim? Pessoal? Sim. Beleza. Agora eu vou fazer um exemplo conservativo. Né? Vou criar um aqui para nós na hora. Né? Vou fazer o exercício D. Né? Vou fazer o exercício D. Vou dar uma F. Eu já, né? Vou montar um aqui que eu sei que vai dar conservativo. 2x, yz mais 3x menos z, y. Se eu montar a minha f de x, y, z, a primeira componente é a derivada dessa função em relação a x. Vai ficar y, z, em relação a x, vai ficar 2yz mais 3. Derivada em relação a y, 2x, z, menos z. Derivada em relação a z, 2x, y, menos y. Né? Então, primeiro, x, y, z. Verifique se ela é conservativa. Caso seja conservativa, calcula pelo teorema fundamental. Deixa eu só fazer mais bonitinho aqui. Vocês vão ter ela gravada lá depois. Tá? Tem um 2. E aqui é uma f de x, y e z. Tá? Bom, eu já montei sabendo que ela vai dar conservativa, mas vocês não vão saber lá na prova. Tá? E C, né? E o nosso C vai ser e C vai ser a seguinte curva: R de t igual a 2 cosseno de t e 2 seno de t. E 2. Não, botar 1 fica mais fácil. E o t vai de 0 a π.
Inês. Mais fácil. Né? Então, calcule a integral de contorno de f de r sobre a curva C. Tá? Então, primeiro, para aplicar o teorema fundamental das integrais de linha. Tá? Integrais de linha. Essa função tem que ser conservativa. Tu vai fazer uma f do ponto final. Como foi dado só r, tu vai fazer uma r de b menos uma f de r de a. Tá? Como é 3 componentes, tu vai verificar se o rotacional dessa f vai ser 0. Se ele for 0, tu pode aplicar. Nesse caso aqui, ó, pessoal, tu não consegue aplicar. É diferente de 0. Tu não pode aplicar o teorema. Se tu aplicar, tu vai fazer errado. Pode ter que calcular uma coisa que não tem nada a ver. Então, o rotacional de f vai, né, as componentes, né, I, J, K. Vai as derivadas das componentes em relação a x, em relação a y e em relação a z. Opa. Aqui vai as componentes, né, do campo de força. 2yz mais 3, 2xz menos z, 2xy menos y. Rotacional disso tem que dar 0. Vou fazer aqui o método prático. Em relação a y, me ajude. 2x menos 1. I. Mais, em relação a z, 2y, né? J. Em relação a x, vai ficar 2z, k. Né? Menos, aqui em relação a y, k. Vai ficar menos 2z, k. Aqui nós vamos fazer em relação a zi, menos 2xi. Menos 1, olha legal. Menos 1. Menos 1. Olha, porque em relação a... Estamos fazendo aqui em relação a z, olha. É 2x menos 1. Agora vamos fazer em relação a xj. Vai ficar menos 2y, j. Né? Olha, este zera com este. Este j zera com este. E este com este. Tu provou que o teu rotacional de f deu 0. Né? Agora, tu precisa achar tua f. Tu sabe que a derivada dessa função f em relação a x vai ser do componente p. Aqui, ó. Cá, p. 2 yz mais 3. Derivada dessa função em relação a y vai ser a outra componente. 2x z menos z. E derivada dessa função em relação a z, eita, derivada, não coube aqui. Tem que pular lá. Derivada dessa função em relação a z é a última componente. 2xy menos y. Né? Faço lá aquela modelagem matemática, derivada de f é igual a 2yz mais 3 em relação a x. Né? Derivada de f é igual a 2xz menos z em relação a y. Aqui vai ficar derivada de f igual a 2xy menos y em relação a z.
Bom, integrando ambos os lados, eu vou chegar aqui a minha f, vai ficar em relação a x, 2yz é constante, integral de dx é x, mais 3x. Aqui eu vou chegar que a minha f é igual integral em relação a y, que é constante, 2xe, y, menos z, que é uma constante, integral em relação a y, y. Né? Bom, aqui eu vou ficar que a minha f, integral em relação a z, 2xy constante, integral de dz, z, menos y, z. Agora, a minha f de x, y e z. Vou olhar o que eu tenho em comum nas três. Este e este. 2x, y, z. 3x eu tenho em uma, 3x. Eu tenho menos yz. E tenho lá menos YZ. 3x. Então, essa eu tenho igual. Aqui eu tenho em comum também, ó, para duas, ó. Copio só uma vez também. Tá? YZ. Então, mais constante. Essa é a minha função. É claro, eu sabia que dava ela, né? Porque que daria essa aqui, porque eu montei ela já em cima dessa, né? Tá? Eu sei, né? Esses conteúdos, pessoal, eu monto questão assim na hora, né? Porque eu sei tudo da teoria, daí para mim é fácil montar as questões, ó. Então, desta função, eu criei minha f, né? Obviamente, a f, né, teria que ser ela mesma, tá? Então, primeiro, verifiquei que é conservativa. Depois, determinei a minha f. Agora, eu preciso do ponto final, x2, y2 e z2. Como que eu faço? Eu substituo na minha R o ponto final lá, o fim dessa curva. Vou substituir lá, que ela começa de 0 a π, vou substituir o π. Π na minha circunferência aqui, né? Vai ficar 2 cosseno de π, 2 seno de π e 1. Então, esse ponto vai ficar 0, cosseno de π é 0, né? Seno de π é 1 e 1. 1 vezes 2 aqui, né, no caso, vai ficar 1 vezes 2, 2 e 1. Vou fazer o meu ponto inicial. 1, x1, y1, z1. Vou substituir aonde iniciou essa parada, em 0. Vai ficar 2 cosseno de 0, 2 seno de 0 e 1. Ou seja, cosseno de 0 é 1, vezes 2, 2. Seno de 0 é 0, vezes 2, 0 e 1. Então, toda a minha integral de contorno, f dr, vou fazer uma f do ponto final, 0, 2 e 1, menos uma f do ponto inicial, né? Vou substituir na função lá. F de 0, 2 e 1. Né? No lugar de x vai ser 0, do y vai ser 2 e do z 1. Mais 3 vezes o x, que é 0, menos o y, que é 2, vezes o z, que é 1. Deu negativo 2. É, Júlio? Né? Vou fazer uma f do ponto final, que é 1, 0 e 1. Então, vai ficar 2 vezes o x, que é 1, vezes o y, que é 0, vezes o z, que é 1. Mais 3 vezes o x, que é 1, menos o y, vezes o z,
O y é 0 e o z é 1. Ficou 3. Né? Resultado da minha integral. Depois dá uma conferidinha aí, pessoal, se não estou fazendo bobagem. F do ponto final menos 2. Menos F do ponto inicial menos 3. Resultado deu negativo 5. Tá? Se a gente está, né? A gente está calculando um trabalho, né? Um trabalho pode dar negativo. Significa que a energia final é maior do que a energia inicial. Energia cinética. Beleza aí, pessoal? Tranquilos? Olá, que tal? Tranquilo é uma palavra meio forte, né? Mas tá bom. Não. Ele é trabalhoso. Mas tem que entender a teoria aí, tá, pessoal? Agora eu vou fazer um resuminho da teoria. Tá? Tenho certeza que vocês vão tirar de letra esse conteúdo. Então, o que a gente viu hoje? Né? Teorema fundamental do cálculo para integrais de linha. Né? Deu uma travadinha aqui, pessoal, mas vai dar certo. Então, vou voltar aqui. Não quer abrir um slide em branco. Bom, então o que a gente viu hoje? Né? Teorema fundamental das integrais de linha. Das integrais de linhas. Ou integrais de contorno. Né? Integrais de linha. Né? Então, quando tu tiver uma integral, né, de linha num contorno C, dr. Se F for conservativo, campo, né, conservativo, né? Como que tu vai verificar? Para duas variáveis independentes, né? Né? Seria o seguinte, tu teria, né, que a tua F é o gradiente dessa função F, né? Ou seja, a tua F vai ter duas componentes, P e Q, né? Logo, para ser conservativo, a derivada de P em relação a Y tem que ser igual à derivada de Q em relação a X, né? Se tu está falando uma função escalar de três variáveis dependentes, né? Logo, tua f vai ser o gradiente dessa função, né? E vai ter três componentes. P, Q e R, né? Para ser conservativo, tu vai ter que fazer o rotacional desta f. E ele vai ter que dar zero, tá? Então, se tu tiver duas componentes, f de x, y, tu faz esse teste para ver se é conservativo. Se tu tiver três componentes, f de x, y, z, faz esse teste para ver se é conservativo. Caso for conservativo, a integral de contorno f dr, tu vai fazer o ponto final, né? Que é uma f de r de b, menos uma f do ponto inicial da curva C, f de r de A. E agora, pessoal, vem uma seguinte teoria. Se esse teu contorno for fechado, C de FDR, e F for conservativa, não é assim, conservativo, né? Se esse campo for conservativo, a integral de contorno vai dar zero. Já vou explicar por quê. Porque a curva C, pessoal, se ele for fechado, os pontos se coincidem, ó. O ponto inicial, olha aqui, o R de A é igual a R de B.
Então, quando te pede para tu calcular o integral de contorno, e o contorno for fechado e o campo é conservativo, f for conservativo, a integral vai dar zero, tá? Então, fique, né, essa teoria também para ajudar vocês. Se em algum, né, caso tu tá calculando uma integral de contorno e esse contorno for fechado e o campo for conservativo, isso vai dar zero. Por quê? O ponto inicial coincide com o ponto final. Pessoal, tranquilos a aula de hoje? Olá, que tal? O que passa? Foi bom, professor.